Olá, muito boa tarde. Para você que está aí, se é Brasil, é boa tarde, né? Se você está fora daqui, não. Aí pode ser de manhã, à noite, eu não sei bem onde você... Então, naturalmente, dependendo de onde você está, não vai ser boa tarde. Mas eu quero dar as boas-vindas para você. E hoje, atenção, hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui. Primeiro, deixa eu explicar. Eu sou Aldo Novo, aqui porta-voz do Segredo no Brasil, embaixador do Segredo. Eu sou também autor de 4 livros, mas aqui, nesse podcast, trazer pessoas que vão brilhar, que vão mostrar para você coisas que vão transformar a sua vida, vão dar ideias que podem, nesse instante, uma pequena ideia, fazer toda a diferença. E a pessoa que eu vou ter hoje é um dos mais conhecidos hipnólogos do Brasil. Ele é um psicólogo formado pela Unip e também formado e pós-graduado pela, deixa eu verificar, em neurociência e psicologia e marketing pela FMU. Ele vai chegar conosco e vai contar muita coisa. Você pode perguntar também. Eu recebi várias perguntas já aqui que eu anotei e eu vou perguntar para ele. Ele é practitioner, master e trainer em programação neurolinguística, e é muito interessante porque ele é tudo isso com certificação internacional, certificação oficial, assinado pessoalmente por um dos criadores da PNL. Então ele vai estar aqui agora para conversar conosco. É uma honra ter essa pessoa. Ele já deu treinamento, deixa eu mudar aqui, ele já deu treinamento em vários pontos do mundo. Na verdade, no Japão, deixa eu ver, Portugal, ele já deu treinamento em Portugal, ele deu treinamento também, deixa eu ver onde mais, Alemanha, Colômbia, Suíça, ele teve 7 mil alunos, e eu fui um desses alunos. Então é uma honra ter conosco hoje, nessa apresentação, o maravilhoso, deixa eu colocar aqui a imagem dele, atenção, está aqui conosco Rogério Castilho. Muito boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em algum lugar do Brasil, do mundo ou arredores, porque esta é uma transmissão interplanetária. De cara, muito obrigado, Aldo, pela deferência, pelo convite, pela honra de participar de um podcast com você. Agradeço demais, agradeço bastante mesmo. Espero que a gente tenha a oportunidade de levar um papo legal, bacana aqui, com transmissão de informação, conhecimento, diversão. Aprendi com o Richard Bandler, meu mestre, meu mentor. Se não for divertido, provavelmente não funcionará. Então, que o nosso papo seja bem como é quando a gente está pessoalmente juntos. É verdade, é verdade. Olha só, eu estou vendo um monte de gente entrando aqui, então caso vocês queiram fazer perguntas, podem fazer. Acabou de entrar Elaine, Cristina, se não me engano, Edna Fagundes, podem perguntar. Eu tenho prontas dessa turma para o Rogério, mas, Rogério, a gente vai falar sobre hipnose. E acho que a primeira pergunta, a coisa mais essencial, que todo mundo se questiona, e é importante você tentar ajudar eles nisso, é o que é hipnose. Do ponto de vista público, que as pessoas possam entender o que você diria que é hipnose. Muito bem. Hipnose é uma palavra que está grudada no meu braço. Hipnose. No caso aqui, em inglês, hypnosis. Bom, hipnose é um processo, é uma sequência de etapas mentais que levam a uma concentração dirigida. Hipnose é um processo muito mais comum e natural do que a maioria das pessoas entende. Percebe-se hipnose, muito por questão de filmes, de programas de TV e tal, como um poder, uma coisa que entra na mente da outra pessoa para dominá-la, nada mais falso, tá? É verdade. É um processo de concentração dirigida. Agora, por exemplo, nós estamos aqui num podcast. Eu estou vendo você e tem algumas pessoas entrando na sala fazendo perguntas e tal. Porém, o que acontece? Eu estou olhando para a tela, eu ouço a sua pergunta, então eu tenho um estímulo visual que é a tela,
Eu tenho um estímulo auditivo, que são as suas perguntas. Eu tenho um estímulo auditivo do meu ar-condicionado, porque ele faz barulho. Eu tenho o estímulo auditivo do cachorro que late lá na rua. Eu tenho o estímulo tátil da minha bunda em contato com a cadeira. Eu tenho o estímulo tátil do ar-condicionado que está ligado na minha sala. Ou seja, o meu cérebro, assim como o seu, é bombardeado de estímulos todo o tempo. O que é que a hipnose faz? Ela faz com que você afaste os outros estímulos e foque em um só. Qual? A voz do hipnotizador. Então, é um aumento de consciência, é um aumento de concentração, é um aumento de poder. Poucas, ainda bem que são poucas, pessoas não se permitem hipnotizar porque elas dizem assim, eu tenho a mente muito forte, ninguém vai mandar em mim, etc. Essas bobagens. Quanto mais você for hipnotizado, quanto mais você entrar no processo, mais forte você fica. Porque você aprende a direcionar sua mente para onde você quiser. E, novamente, nós somos bombardeados de estímulos todo o tempo. São com B de bola, bilhões de estímulos competindo pela nossa atenção. E aí o nosso cérebro fica como uma bolinha de borracha, você solta, joga ela no chão com força, e ela fica pulando para lá, para cá, bate aqui, bate lá, bate lá. Esse é o nosso cérebro durante o dia. Eu penso nisso, eu penso naquilo, presto atenção naquilo, lembro daquilo, e não me concentro em quase nada. A hipnose ensina a concentrar. Hipnose dá poder. Castilho, deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente imagina que possa ser hipnotizada, mesmo que não queira. E eu creio que você defende algo diferente, né? Não dá para hipnotizar alguém. Bom, há vários tipos de hipnose, né? Até propaganda. Mas a hipnose clínica, e aqui eu vou pedir uma parte. Pessoal, o Rogério trabalha com vários tipos de hipnose, uma delas é a clínica. Eu estudei com ele isso. E essa hipnose é aquela em que você, eventualmente, tem algo a superar, mas, Rogério, nesse caso, você pode ser contratado para hipnotizar alguém que não queira ser hipnotizado? Eu vou dar um exemplo. Em coaching, começou o primeiro do Brasil, volta e meia alguém vem me procurar, olha, Aldo, você pode ser coach do meu filho? Que o meu filho tem isso, aquilo outro, eu quero dar coach para ele. Aí a minha pergunta sempre é, ele quer ter coaching? Não, ele detesta isso. Mas você não precisa que ele queira, né? Aí, para coach, eu preciso. Se ele não quiser, eu não aceito, porque é ele que vai fazer. Não é quem está me contratando, não sou eu, não forço, ele tem que querer. Na hipnose, é possível fazer isso? Da pessoa chegar para você e falar, ô Castilho, é o seguinte, ele não quer, mas eu quero hipnotizar ele. Dá para fazer isso? Como você bem disse, existem várias hipnoses, né? Programas de TV são hipnotizantes, cultos religiosos são hipnotizantes, reuniões políticas são hipnotizantes, jogos de futebol são altamente hipnotizantes. Mas você tocou bem no ponto. A hipnose aqui que a gente está focando é a clínica. Eu costumo dizer o seguinte, eu como hipnoterapeuta, na verdade eu sou um dentista. Se a pessoa não vier até aqui porque ela quer, se ela não se sentar naquela cadeira porque ela quer, se ela não abrir a boca porque ela quer, não tem como. Imagine levar alguém ao dentista à força, para fazer uma obturação à força. É impossível. Se a pessoa não abrir a boca, o dentista não trabalha. Se a pessoa não abrir a mente, o hipnotista também não trabalha. Existem, novamente, as hipnoses coletivas. Todo mundo é hipnotizado todo o tempo. Mas aí não há mudança efetiva de comportamento específico. Então a hipnose clínica, ela atua nisso. Uma pessoa que tem um vício, tem um trauma, sofre de depressão, insônia, ansiedade, fobias, medos, etc. Aí a gente vai atuar especificamente. E nesse caso, só com a voluntariedade. Só com a pessoa querendo. Não existe hipnose à força. Não tem como. Felizmente. Entendi. Isso é muito interessante. Bom, eu fiz um curso com o Castilho, tá? Só que ainda tem, acho que eu vou até refazer alguns cursos. Tá na hora, né? É bom para poder estar sempre ativo. Isso. Mas eu me lembro, Castilho, um caso interessante, eu fui participar durante uma semana, na verdade foram 5 dias, de um trabalho em uma igreja, que eu fui convidado para poder estar lá. E aí
começou uma coisa interessante. Eu fiquei lá, primeiro dia, segundo dia, e era típica hipnose, do primeiro ao último minuto. E eles começaram a usar a hipnose. E eu falei, poxa, fizeram curso de hipnose, não é possível. Eles não tinham feito, mas pastor, na verdade, ou padre, eles aprendem do outro, eles não fazem curso. Né? E na verdade, esse dia, no quarto dia, eu estava lá, e os pastores chamaram todo mundo para ter um contato, vamos colocar assim, um contato com o ser superior. E aí eu estou lá, né, estava todo mundo em pé, uma música bastante alta, e todo mundo tinha que se mexer. Isso. Eu falei, bom, ok, aprender a hipnose, né? Todo mundo se mexendo. E aí estava todo mundo ali, e eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, esse pessoal vai começar a despencar daqui a pouco. E eles próprios, lá no palco, falaram, olha, atenção, vai ter pessoas perto de você, porque se você ficar tonto, ele vai segurar você. Aí eu tô ali, e as meninas começaram a cair. Caiu uma aqui, caiu outra ali, caiu outro rapaz lá atrás. E aí eu falei, opa, é hipnose mesmo. Só que eu fiquei olhando para a pastora. Na minha cabeça, eu dei a seguinte instrução. Isso é hipnose, não caia. Fiquei olhando para ela. E eu fiquei olhando para ela 1 minuto, 2, 3, direto para ela. E ela, de repente, ela estava olhando, todo mundo caindo, e ela começou a olhar para mim. Ela olhou para mim, e ela começou a fazer uns movimentos para que eu caísse. Eu não caí. Eu continuei olhando. E ela fez as mágicas dela lá. Bom, desculpe para quem é de alguma igreja, mas é como eu defino o que ele estava fazendo. E, claro, eu não caí. Aí ela chegou, olhou para mim e falou assim, virou, né? Esse aí não vai cair. E aí um monte de gente foi caindo. Pura hipnose. E eu sempre fico muito curioso. E a minha preocupação foi quando algumas meninas começaram a cair, muita mulher lá, começaram a cair, eu fiquei preocupado porque elas aqueciam a cabeça, né? Mas sempre tinha alguém da segurança lá para segurar. Mas eu falei, nossa, hipnose pura. Até o último minuto que eu fiquei lá, foram 4 dias, era só hipnose. E então, como você falou, né? As igrejas têm hipnose também, partidos políticos têm hipnose, jogadores têm hipnose, e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é muito interessante. Grande parte da minha blindagem hoje vem do curso que eu fiz com você. Porque eu comecei a me blindar quando eu falo, isso aqui é hipnose. Eu quero? Ok. Eu não quero? Estou fora. Então, eu me bloqueio. E foi tudo que eu aprendi também no seu curso. Uma coisa... E como você falou, não quer ser hipnotizado? A pessoa não é. Não é. Ela bloqueia, né? Nesses eventos públicos, bom, o nome já está dizendo, é público, tem muita gente, tem todo tipo de gente. E há, nesse mar de sujeitos ali, pessoas suscetíveis, as pessoas mais suscetíveis à hipnose. E aí o que acontece? Quando a pessoa é suscetível, o lado bom é que ela pode entrar em auto-hipnose a hora que ela quiser, de uma maneira rápida, fácil, eliminar uma dor em segundos, promover uma mudança de estado emocional em segundos. Esse é o lado bom. O lado ruim é que enquanto ela não domina, ela é dominada. A pessoa muito suscetível, ela se deixa levar por alguns aspectos, alguns truques psicológicos, alguns gatilhos mentais, principalmente o da autoridade. Tem um sujeito em cima de um púlpito, em cima de um palco, em cima de um altar, dizendo que fala em nome de alguma entidade superior, dizendo que ele é o representante de Deus, de Jesus, de Jeová, de Iemanjá, de sei lá de quem. E aí a pessoa com um pouco mais de suscetibilidade, um pouco menos de discernimento, ela acaba se tornando manipulável. E aí entra em ação outro fenômeno social chamado efeito manada ou efeito contágio. Quando nesses cultos, nessas reuniões, a autoridade derruba uma pessoa com a mão, com um grito, com um paletó, tinha o que fazer com o paletó. Quando derruba um, ocorre um efeito contágio. E aí caem 2, 5, 10, 50. Nunca caem todos, como você não caiu. Nunca caem todos. Mas o foco deles não está em quem não cai. O foco deles está naquele mar de gente se debatendo no chão. Então esse é o lado, digamos assim, ruim. Pergunto-me com frequência, hipnose é perigosa? Não.
Hipnose é como uma arma de fogo. A arma de fogo não é perigosa. A arma de fogo não mata ninguém. Se você comprar um revólver, uma pistola, qualquer coisa, colocar em cima da sua geladeira, e ela fica lá, daqui 2 anos você faz um scout de quantas pessoas ela matou. Talvez ela mate a sua empregada de susto. Mas uma arma de fogo não mata pessoas. Armas de fogo são usadas por pessoas para matar outras. A hipnose não é boa nem ruim. Ela é utilizada por pessoas para ajudar outras ou para ajudar a si mesmo, prejudicando outras. Então, esses cultos, essas reuniões, esses eventos religiosos, eles são permeados de hipnose em todo canto. Eles são, para quem conhece os fenômenos, para quem conhece as técnicas, é até crueldade que se faz com as pessoas nesses lugares, porque usa-se de técnicas, de truques psicológicos, usando de argumentos religiosos. Exatamente. Castilho, a Rosana Gamaro, ela fez uma pergunta aqui. Deixa eu verificar aqui. A pergunta é: Rogério, a hipnose pode ajudar uma pessoa com bloqueio de aprendizagem para uma segunda língua? Thank you for the question. Grazie pela pergunta. Deixa eu te falar uma coisa, Rô. Na verdade, ninguém tem bloqueio de aprendizado, tá? Learning disability. As pessoas têm bloqueio de fluência. Principalmente se for o inglês. O brasileiro não precisa aprender inglês, ele só precisa lembrar. Nós somos bombardeados de inglês desde que a gente nasceu. Nas músicas, nos filmes, nas placas, na conversa do dia a dia. Há pessoas que falam para mim, eu queria falar inglês. Eu falo, não, mas eu não sei, eu não falo nada de inglês. Eu falo, nada. Certeza, não falo nada. Aí eu pergunto a ela, alguma vez você disse alguma coisa parecida com eu vou ao shopping, comer um cheeseburger, tomar um milkshake ou um hot dog e uma Diet Coke, enquanto eu baixo um app no meu Apple Store, porque o meu iPhone precisa sincronizar com o... Tá falando inglês, caramba! Nós somos bombardeados da língua inglesa. Não é centro comercial, é shopping center. Okay? Não é Coca-Cola de baixo teor, é Diet Coke. Então, o inglês, principalmente o inglês, para nós brasileiros, a gente precisa apenas lembrar, tá tudo aqui dentro. A gente bombardeado, música, filme, o tempo todo de inglês. E aí o que acontece? Entra uma coisa que a gente, em programação neurolinguística, chama de crenças limitantes. Várias pessoas já me procuraram e disseram, olha, eu fiz escola A, B, C de inglês, 2 anos, 5 anos, e eu não consigo falar. É aí que está o X da questão. A pessoa não consegue, não é que ela não aprende, ela não consegue falar. Por quê? Porque dentro da cabecinha privilegiada dela, tem uma voz dizendo, vou falar errado, vão rir de mim, eu vou esquecer, vai dar branco, etc, etc, etc. Para essas pessoas eu faço a seguinte pergunta. Você conhece algum gringo, algum americano, inglês, enfim, que vem para o Brasil? Como é que esses caras falam? Ele fala para você assim, eu querer banheiro. E aí o que é que acontece? Você vai rir deles dizendo assim, você conjugou o verbo querer no infinitivo, mas você tinha que conjugar na primeira pessoa do participo presente. Não. Se um gringo fala para você eu querer banheiro, você diz para ele, ali, aquela porta ali, ó. E você ajuda ele até, mostra onde é. Então, olha só, os gringos vêm aqui, eles se esforçam para falar português e falam tudo errado. E o que acontece? A gente os entende. Mas o brasileiro quer aprender inglês e falar inglês assim. I would like to go to the restroom. Would you send me the direction, please? Não precisa falar desse jeito. Se você falar banheiro em inglês, restroom, a pessoa vai entender o que é. Se você falar water, I would like to drink a glass of water. Se você falar water, como o gringo fala água, eu quero água. E a gente entende. Comunicação é o seguinte, emissor, mensagem, receptor, codificação, feedback. Isso é comunicação. Então, se você falar inglês ou qualquer outro idioma com a outra pessoa e ela entender, tcharam! A comunicação foi feita, não importa se você errou a desinência verbal, a inflexão, o sujeito, ou etc. Se você falou e ela entendeu, tá tudo certo, tá?
Eu viajo o mundo todo, faço 2, 3 viagens internacionais por ano. Eu adoro ir para lugares que eu não conheço e tomar metrô, ônibus, trem, descer em outro lugar que eu não conheço para falar com gente que eu não... Eu adoro isso, porque me obriga a me comunicar. Japão. Eu fui 2 vezes ao Japão. Tomei um metrô, desci, troquei de trem, peguei outro, desci, saí na rua assim, ó. Eu tô absolutamente perdido. Eu não sei onde eu tô, eu não falo japonês. A única coisa que eu sei é que eu estou de cabeça para baixo. Você sabe que o Japão é do outro lado, né? A gente mora aqui. Cadê nós aqui? A gente mora aqui e o Japão é aqui, do outro lado, de cabeça para baixo, né? A única coisa que eu sabia era isso. Então, Rosana, o melhor desbloqueador de idioma chama-se cachaça. Toma 2 embeleze, eu chamo de embeleze, tá? Aquilo que você, sabe o que eu chamo de embeleze? Você bebe, as pessoas vão ficando bonitas, né? Então eu chamo de embeleze. Toma 2 dosezinhas de embeleze, dá uma desinibida e sai falando. Tem um livro agora, um livro de um americano, de um nova-iorquino, que é best-seller mundial. Chama-se A Nobre Arte de Ligar o Foda-se. É a capa laranja, as letras em preto. Tem no mundo todo. E essa é uma ideia fantástica. Você que está me ouvindo, Rosana e as pessoas em geral. O dia que você desenvolver a habilidade de instalar em você um botãozinho de foda-se, entenda bem, não é nem palavrão, é capa de livro. Eu não estou sugerindo que você mande alguém. É para você mesmo, para você mesma. Então você quer falar com alguém no idioma e vem uma vozinha dentro da sua cabeça assim. Aí se eu falar errado e se eu esquecer a palavra, aperta o botãozinho. Foda-se, eu vou falar. Se a pessoa não entender absolutamente nada, ela vai olhar para mim e falar, what? Aí eu vou, ok, pera, eu preciso melhorar aqui. Agora, provavelmente ela vai entender. Você falou errado, mas ela vai entender. Deixa eu contar um segredo aqui, ó. Segredo, chegar bem pertinho para ninguém escutar. A gente não fala nem português direito e fica preocupado em falar inglês direito. Ah! Foda-se. Tá. E sendo bem direto, sim, a hipnose ajuda a desbloquear. Ela ajuda você a criar uma autoconfiança, uma autoestima e assumir que você não é fluente, então você vai falar errado mesmo. E sair falando. Você vai aprender a falar errando. Como é que uma criança aprende português? Como é que você aprendeu a falar português? Falando teluada. É teluada. Aí a mamãezinha, ai, que bonitinho, ele tá falando que quer água. Tudo errado. Aí alguém vai falar, você está pronunciando errado. Não, vai achar bonitinho. E aí vai com o tempo aprendendo. Falar outro idioma é a mesma coisa. Você vai errar um verbo, você vai errar uma colocação, você vai errar um plural. Porque de início a gente pensa em português, né? Exemplo clássico. Pé em inglês é foot. Foot. Aí a gente pensa, bom, se um pé é foot, 2 pés são foots. Aí a gente pluraliza em português. Em inglês, 2 pés é feet, é singular também. Esses são pequenos errinhos que o ouvinte vai entender, ele até pode te corrigir, ou ele vai entender que você está falando dos pés. Tá bom? Então, ó, a hipnose ajuda você a criar coragem, criar confiança, instalar o botãozinho de foda-se, eu vou falar e vou aprender falando. Se aprendeu a andar, é caindo, ralando o joelho. Beleza? E beijo pra Rosana. Pode esse nome. A Marli está perguntando como calar ou mudar a nossa voz interna. Marli Marasquim de Queiroz. Marasquim, que nome bonito. Deve ser alguma coisa árabe, né? Marasquim. Bom, enfim. Como mudar ou calar a nossa voz interna? Veja, calar eu não acho muito interessante, porque essa voz interna ela é útil, tá bom? Se ela existe, ela é útil. Ela só está, talvez, solta. A mente... Essa é uma metáfora oriental, acho que é hindu. A mente é como uma carruagem com cavalos selvagens soltos. Aí um cavalo quer correr para cá, outro quer correr para cá, outro quer correr para frente, outro não quer correr. E cabe a nós nos instrumentalizarmos para segurar as rédeas dessa carruagem, fazer com que ela ande na velocidade que a gente quer e na direção que a gente quer. Então as vozes internas elas são úteis, basta a gente aprender a modular. Em programação neurolinguística chamamos isso de submodalidade auditiva. É aumentar volume, baixar volume, aumentar velocidade, diminuir velocidade. Por exemplo,
Vamos voltar no exemplo anterior da Rosana. Eu estou estudando inglês, mesmo assim eu não me sinto confiante, não me sinto confortável em falar em público. Porque quando eu penso em falar, vem uma voz dentro da minha cabeça e diz assim, vai falar errado. Vai passar vergonha. Num bom curso de practitioner, você aprende, a gente ensina você, Marrakech, a trabalhar essa voz como se fosse um rádio. Diminuir o volume, trabalhar essa voz como se fosse um antigo toca-discos. Diminuir a velocidade, por exemplo. Essa fala que diz assim, você vai falar errado, vai passar vergonha. Essa fala dentro da sua cabeça, ela tem autoridade porque ela faz sentido. Agora, se ela parar de fazer sentido, por exemplo, se você aumentar a velocidade dessa fala na sua cabeça, de modo que a fala, você vai falar errado, vai passar vergonha. Começar a tocar dentro da sua cabeça assim, ó. Não dá para entender. Se não dá para entender, não tem autoridade. Você pode, a gente ensina também no practitioner, você baixar esse volume. Essa fala assim, ó, vai dar errado. Vai falar, vai passar vergonha. Vai baixando, vai falar errado. Um dia eu estava tratando um cliente, não era, no caso dele não era uma fala, uma voz, era tinnitus. Tinnitus é zumbido no ouvido. E a gente, num transe leve de hipnose, coloquei ele lá e começamos a modular esse som, a baixar. Chegou um momento que ele disse assim, se eu baixar mais do que isso, eu não vou ouvir nada. A ideia era essa. Essa era a ideia. Então, Marli, a gente pode alterar a velocidade, a gente pode alterar o volume, a gente pode alterar o conteúdo, a gente pode editar essa fala que tem dentro da cabeça, que é, na verdade, uma crença limitante, e ao alterá-la se torna uma crença fortalecedora. Se você trocar a frase dentro da sua cabeça, por exemplo, vai falar errado, vai passar vergonha, vai falar como você sabe, vai mostrar que tem coragem, e tornar essa frase uma verdade interna, você aprende isso também no practitioner, pois isso te empodera, isso te deixa, eu vou falar. De novo, gente, pensa bem, a gente fala errado português, todo mundo se entende. Você vai falar errado inglês, as outras pessoas vão te entender também, e aí com o tempo, com os ajustes, você vai melhorando isso. Ok, Mara? Então, a voz interna não necessariamente é ruim. Basta a gente saber usar, basta a gente saber controlar. A voz interna, por exemplo, é música chiclete. Todo mundo sabe o que é uma música chiclete. Aquela música que pega na sua cabeça e nunca mais sai. Você fica horas com a música na cabeça. Você pensa outra coisa, quando volta a música está tocando na sua cabeça. Isso é uma música chiclete. Agora, se você aprender a trocar essa música e colocar o que você gosta, você não vai querer tirar. Tô lendo a Rosana falar aqui, ó. O problema não é só vergonha. Eu não entendo o que eles falam. No caso do idioma diferente. Aí, Rô, treino, tá? Eu não sei que idioma você está falando, vamos pensar em inglês. A Marli está falando que ela é italiana. Maraschin, italiani. Grazie, Marli. Più bella ragazza. Treinar o ouvido, Rô. Assiste filme em inglês, bota a legenda. Presta atenção em música. Ouve música que dá para entender. Se você ouvir um rap americano, você não vai entender nada. Não vai entender nada. Coloca uma música, coloca Beatles. Coloca Yesterday, all my troubles seem so far away. As palavras são separadas. Você consegue entender as palavras mesmo que você não entenda o conteúdo. Você vai treinando o seu ouvido, tá? Eu fui para o Japão, não entendia nada que eles falavam. Para mim, todos eles estavam brigando. Dois japoneses. Eu já preparava para lá, vai porrada, Kung Fu vai rolar. Eu não entendi nada, porque meu ouvido não estava treinado. Então, Rô, é treinar o seu ouvido, tá bom? Treinar o seu ouvido e numa conversa, pede para a pessoa falar devagar. Please speak slowly. Ok? E a Maraschin é italiana. Oi? E a Marli Maraschin é italiana. Italiana, sim, eu vi aqui. Eu tô vendo aqui os comments. Então, Rô, tá. o inglês é o mais fácil. Rô,
O inglês é o mais fácil, nós somos bombardeados. É mais fácil que o espanhol. O espanhol é uma língua bem parecida com o português. Mas para nós brasileiros, o inglês é mais fácil porque a gente é bombardeado. É só você prestar atenção, tá? Acostume os seus ouvidos ao inglês. Troca, põe na CNN na sua casa, mesmo que você não entenda nada que eles estão falando. Mas comece a acostumar o ouvido à pronúncia. Tá? E procure filmes, etc., música, que falem devagar. Porque você começa a entender a pronúncia, você vai entendendo o contexto. Primeiro a pronúncia, mesmo que você não entenda o significado. Depois o contexto. Você está vendo um filme, você sabe se duas pessoas estão brigando ou se elas estão namorando. Mesmo que você não entenda o que elas dizem. Aí você vai entendendo o contexto e vai acostumando. Beleza? Perfeito. Agora, eu estou com uma pergunta bem mais desafiadora, eu acho, aqui, que chegou do Reinaldo Lopes Moreira. Reinaldo, aqui você vai provavelmente ter que usar até todo o conhecimento que você tem. Eu, pelo menos, é a seguinte. O Reinaldo fez a seguinte pergunta. Ele quer saber se a hipnose é usada para tratamento de problemas físicos, acidentes de trânsito, seguidos de acidente vascular cerebral, com perda de encéfalo, né? Se a hipnose pode ajudar na recuperação de habilidades cognitivas dessas pessoas. Muito boa pergunta, Reinaldo, né? Reinaldo Lopes. Muito boa pergunta. Reinaldo, o cérebro é um aprendiz voraz. O nosso cérebro está aprendendo todo o tempo. O perigo é esse, ele está aprendendo todo o tempo. Se a gente não diz para ele o que é para ele aprende sozinho. Vem daí nossos medos, nossas inseguranças e tal, porque ele aprende, tá? Então, no caso de um acidente, de um AVC, acidente vascular cerebral, aí, no caso, você falou de uma comorbidade, porque o AVC existem dois tipos, tá? O isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico é quando há um bloqueio da irrigação sanguínea. E aí algumas partes não são abastecidas, essas partes, entre aspas, queimam como um fusível. E o hemorrágico é o contrário, quando lá dentro há vazamento de sangue dentro da cabeça. O que você falou, um acidente de trânsito que envolveu um AVC mais perda de massa encefálica, ok? São comorbidades aí. O cérebro ele tem áreas chamadas de lobos. Lobo frontal, parietal, occipital, etc. Né? São 5 lobos. Cada lobo tem uma função. Por exemplo, a gente enxerga na nuca. A imagem atravessa aqui o globo ocular, penetra pelo globo ocular, passa pelo nervo óptico e bate aqui no lobo occipital e é onde a gente enxerga, aqui atrás. Então, cada área tem uma função específica. Entretanto, quando eu vou explicar isso, eu digo assim, a metáfora que eu faço é a recepção de um hotel. Você chega num hotel, tem um sujeito que abre a porta para você entrar, tem um sujeito que carrega a sua mala, tem um sujeito que faz o seu registro lá na recepção, tem uma faxineira. Mas são 4 horas da manhã. Tem ninguém. Alguém derruba lá uma pilha de papéis no chão, eles se espalham pelo chão. Tem um sujeito que a função dele é abrir a porta, mas ele não precisa abrir a porta porque não tem ninguém para entrar. Tem um sujeito que a função dele é carregar mala, mas ele não tem mala nenhuma para carregar. O que é que esses caras fazem quando aquele monte de papel se esparrama pelo chão? Eles vão ajudar a juntar os papéis, embora a função deles não seja essa. Juntar os papéis é a função da faxineira ou sei lá. Mas eles vão ajudar. O cérebro faz a mesma coisa. Isso é chamado de neuroplasticidade. Quando uma área do cérebro é comprometida, as outras áreas fazem como se fosse uma ponte. Elas buscam atender aquela área que não está funcionando. Eu recomendo para você, Reinaldo, um livro chamado O Cérebro que se Transforma. O autor é Norman Doidge, D-O-I-D-G-E. Norman Doidge, O Cérebro que se Transforma. Ele é um neurocientista americano, ele mostra exatamente isso e dá exemplos práticos. Expliquei já, né? A gente enxerga aqui atrás, tá bom? Bem no meio da cabeça aqui em cima, são as áreas pré-motora e motora. Quando a gente faz um movimento, como por exemplo, agora eu fiz esse movimento aqui,
Se tivesse um PET scan, ia mostrar acender aqui as áreas motor e pré-motor. Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram os voluntários cegos que liam braille muito rápido, tinham uma habilidade grande de ler braille rápido. Aí eles pensaram, bom, eles são cegos, eles não usam occipital, a área da visão. E foram lá dentro da cabeça e desligaram aquela área. Sabe o que aconteceu? Eles começaram, entre aspas, a gaguejar em braille. Eles começaram a ler braille mais devagar, mais enrolado. Aí ligaram de novo o occipital. Sabe o que aconteceu? Eles passaram a ler rápido de novo. Eles ficaram intrigados. Falaram, mas o occipital é para ver, eles não enxergam. Essa área aqui, que não estava sendo usada, ela passou a auxiliar essa outra área. O lobo occipital dos voluntários cegos passou, como eles estavam ociosos, essa área ociosa, ela passou a ajudar a área motora. Então eles tinham uma habilidade manual aumentada, porque usava duas áreas do cérebro. Aí esse é o princípio da neuroplasticidade. Eu não estou fazendo nada, eu vou fazer outra coisa. O cérebro que se transforma. Tem no meu canal um documentário do próprio livro, com o próprio autor, youtube.com/Rogério Castilho. youtube.com/Rogério Castilho. No meu canal tem um documentário, O Cérebro que se Transforma. Eu gosto muito do livro, eu gosto de livros, né? E o documentário é bem legal também. Então ele explica isso. E aí a hipnose entra como? Ela ajuda a ensinar o cérebro a aprender a fazer o que ele não consegue mais. Deu para entender? Se houve perda de massa encefálica, houve comprometimento de alguma área. A pessoa parou de escutar direito, a pessoa parou de mover talvez um lado do corpo, ela parou de enxergar direito, etc. E aí, o cérebro sozinho ele já começa a fazer isso. Agora, se ele tiver estímulo, e a hipnose é maravilhosa nesse sentido, ajudar o cérebro a aprender a se lembrar de como fazer uma coisa. Então, a resposta é positiva. A hipnose ajuda, sim, a recuperação de movimentos em casos de AVC ou qualquer outro tipo de parestesia, qualquer outro tipo de paralisia. Não é cura, tá bom? Não existe cura. Pelo menos da minha boca essa palavra nunca sai. Quem promete cura é curandeiro, tá? Curandeiro você vai procurar anúncio dele no poste. Tá lá, traga a pessoa amada em 3 dias, se morar perto, transforma água em cerveja, dou sumiço em sogra, essas coisas. Isso é curandeirismo e tá dentro do Código Penal. A gente fala aqui em tratamento e melhora, tá bom? Procure ajuda. Se for um caso real, se for só curiosidade, beleza. Mas se for um caso, procure ajuda, porque é possível melhorar a qualidade de vida. Sim. Perfeito, perfeito. Castilho, agora eu vou te colocar outra situação aqui. E aqui num curso seu, eu não sei se a transmissão está boa, está desaparecendo aqui, eu estou paralisando aqui a minha tela, não a sua, mas a minha fica paralisada. Eu tô te ouvindo bem. Nesse curso que eu fiz contigo, há muitos anos, você fez uma pergunta. A pergunta era aberta. Você perguntou, alguém dentre vocês quer parar de consumir alguma coisa? E eu, com 19 anos, comecei a tomar muito refrigerante. Coca-Cola, soda limonada, muita. Por quê? Porque eu me tornei o diretor de uma colônia de férias em Peruíbe, da ACM. E como era diretor, o que aconteceu foi que toda hora alguém vinha me oferecer, naquele calor terrível, um refrigerante. De manhã, de tarde e de noite. Eu estava sempre, depois de uma semana, eu estava consumindo não 3 refrigerantes, mas 5. Passou mais um tempo, foi para 9. Chegou um dia em que eu não conseguia beber água mais, né? Porque se toma refrigerante direto, o açúcar faz com que você deteste a água. Isso. E eu comecei a engordar, todos os problemas disso. Quando você perguntou, e eu lembro direitinho, alguém aqui quer parar de consumir qualquer alimento, eu vou fazer você parar. Agora, tem que querer. Tem que querer, porque você não vai querer voltar mais. Na minha mente, no meu cérebro, o que eu pensei foi, puxa, eu queria parar de tomar refrigerante. Mas eu tive vergonha de dizer isso. Então, enquanto eu decidia se eu não levantar a mão, ao meu lado tinha uma garota que você conhece, trabalhou comigo muitos anos. Ela levantou a mão e falou, eu quero parar de beber Coca-Cola.
Aí quando ela fez a pergunta, eu falei, uau, que legal, vou aprender e não vou ter que ver como é. Eu não tive que dizer que sou eu também. Ela não sabe, tá bom. Aí você fez uma coisa que me lembrou aqueles desenhos animados da Disney, que tem lá um mago qualquer que lança alguma coisa, uma mágica em alguém e acerta em alguém do lado. Porque eu estava lá e eu fiquei prestando atenção, vou falar, deixa eu ver como é que ele faz. E eu tô lá, olhando para você. E você explicando, pá, 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 pá. Era para ela. E ela estava do meu lado. E eu estava olhando você porque eu queria saber como fazer isso em mim e em outras pessoas que me contratassem. Castilho, não chegou nem na metade. Você começou a fazer... Eu comecei a passar mal. Só de pensar em beber Coca-Cola, refrigerante, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar com o estômago embrulhado. Era para ela, né? Só que acertou em mim. E eu tô lá. Quando acabou, bom, daquele dia até hoje, eu nunca mais quis refrigerante. Já bebi de vez em quando, alguém oferece alguma festa, mas eu beberia, mas eu não, nada me atrai. E é muito engraçado, porque eu não era o alvo, eu estava aprendendo como fazer, mas acertou em mim. Isso eu creio que também tem algumas coisas que não são necessariamente boas, né? Porque você pode hipnotizar alguém e acertar outra pessoa. Não acontece isso. E alguém do lado na verdade, Aldo, na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. O que é que fez funcionar a técnica em você? O seu desejo. O seu desejo. Você queria muito aquilo. Então, você mesmo já falou, prestou atenção, foi ouvindo, foi assimilando, foi realizando. Pronto. Tirar refrigerante das pessoas é extremamente fácil. O que não é fácil é as pessoas quererem que se tire refrigerante delas. É verdade. Agora, presta atenção. O maior refrigerante do mundo é a água. É só você analisar a palavra refrigerante, aquele que refrigera. Alguém coloca Coca-Cola no radiador do carro? Ninguém. Você coloca a Coca-Cola nos cubinhos de gelo, põe dentro da geladeira para fazer cubo de gelo de quê? De água. Refrigera. Água. Refrigera. Coloca no seu ar-condicionado, tem que colocar água. Para refrigerar é água. Refrigerante, que a gente conhece, Coca-Cola, Sprite, não tem nada de refrigerante. Aquilo ali tem um pouco de água, sim, tem um pouco de água. Mas tem antes, é só você ler, acidulante, corante, demonizante. Um copo de refrigerante tem 10 colheres de açúcar. 10 colheres de açúcar é toda a quantidade de açúcar que se precisa para um dia inteiro. Então, a pessoa que toma um copo de refrigerante, ela não precisa de mais açúcar o dia todo. E tudo tem açúcar. Fruta tem açúcar, arroz tem açúcar, carne tem açúcar, tem frutose, tem glicose. Refrigerante é um lixo, é a pior desgraça que o ser humano pode mandar para dentro do corpo dele é refrigerante. Quem está nos assistindo, se ainda toma, procura ajuda profissional, é bastante simples de eliminar, tá bom? Uma das melhores coisas que você pode fazer na vida é parar de tomar refrigerante. Eu parei há tem acho que uns 7 ou 8 anos, nunca mais nem uma gota e zero vontade. Zero vontade. Eu bebo água o dia todo. Eu bebo água. É verdade. E água com gás. Eu gosto muito de água com gás também. E eu já dei essa dica. Dá aquela fissura de refrigerante, pelo amor de Deus, eu quero. Espreme 2 limões num copo, coloca água com gás e toma. Fica um refrigerante bem legal. Água gelada com limão, água com gás gelada, com limão espremido, acabou. Além de fazer um bem danado, você tem vitamina C aí, tem a hidratação natural da água. Tira refrigerante da sua vida. Se você não consegue sozinho, procura ajuda profissional. O Aldo está aí como exemplo de... Quanto tempo levou, Aldo, a intervenção com ela? Ao vivo ali. Com ela? Eu creio que levou 10 minutos do começo ao fim. No máximo. E porque é um curso, é explicando. É um curso, isso. Fazendo mesmo não leva 5.
Em menos de 5 minutos, uma pessoa que se propõe deixa de consumir refrigerante ou qualquer outra porcaria. Salgadinho de saquinho, enlatados, porcarias. 5 minutos, um profissional ajuda você a melhorar a qualidade da sua vida. Mas milagre é mais caro, tá? Precisa querer. E você sabe uma coisa? Quando você fez aquela intervenção, foi engraçado porque eu pensei que só ia funcionar quando eu quisesse o refrigerante. Aí eu comecei a entrar em supermercados. Cada vez que eu olhava para a prateleira com um monte de Coca-Cola, eu começava a sentir o estômago embrulhar. Perfeito. Durante mais ou menos uns 2 meses, eu não podia olhar para o stand da Coca-Cola. Eu tenho um amigo. É automático isso. Tem um amigo, Christian Fukai. Ele é um homem enorme, deve ter quase 2 metros de altura. Ele é um homem enorme. E ele era muito viciado, ele era dependente químico mesmo de refrigerante. E no curso a gente ensina, no curso de hipnose clínica, a gente ensina essas técnicas de tirar porcarias em geral e refrigerante. Então tem a técnica light, que a gente tira rapidinho. Só que tem os dependentes químicos mesmo, tem a técnica hard. Então no curso eu aviso as pessoas. Eu mostro a light e tal, faço demonstração com voluntários ali. Tiro dúvidas e falo, olha, agora eu tenho uma outra que é hard, tá bom? Quem não quiser ver, porque vai passar mal. Pode sair, daqui 10 minutos você volta. Ninguém sai, curioso, né? Já teve gente que vomitou no meio da sala, já teve gente que passou mal. Eu fiz com ele. A técnica é tão pesada, tão hard, que ele quebrou a cadeira. Ele estava em transe hipnótico, sentado na cadeira. A hora que a gente chegou com a intervenção em si, ele se jogou para trás assim, quebrou a cadeira. E ele conta que ele passou muito tempo desviando da ala de refrigerante do supermercado. Falou, pô, Castilho, tô lá eu com o meu carrinho de supermercado, eu vou aqui, pego carne, vou ali, pego sabão em pó, vou ali, pego ovos, vou ali, pego o arroz. Quando eu vejo aquele corredor de refri, me dá uma ânsia de vômito, o corredor. E ele desvia. Desviava, né? Agora já equalizou isso. Mas por quê? Porque, como eu disse no início, o cérebro é um bichinho ávido por aprender. Então, nós, seres humanos, aprendemos a gostar de refrigerante. Se você der para um bebê, ele não gosta. É um gosto esquisito. Mas aí tem todo um processo, que não cabe aqui agora, de neuromarketing, etc., que nos faz, abre aspas, gostar, fecha aspas, de refrigerante. A gente acostuma e depois vicia. E com essas intervenções, a gente ensina o cérebro a aprender a rejeitar refrigerante. Do mesmo jeito. Para quem não está entendendo muito, está vendo agora, não está entendendo muito, a reação é a mesma que oferecer para você um copo de água de esgoto. Pegar um copo, ir ali no esgoto aberto, a céu aberto, tirar assim mesmo. Toma. É a mesma reação que a hipnose pode ajudar o seu cérebro a ter em relação ao refrigerante, açúcares em geral, porcarias em geral. Procure ajuda profissional, melhor para a qualidade de vida, criatura. Procure hipnose clínica, tá bom? Hipnose de outro tipo serve para outra coisa, não para isso. É legal você ter citado isso. Como é que você pode definir hipnose clínica? Então, separa os tipos de hipnose para o pessoal entender melhor quais são as principais. Tá bom. Hipnose sozinha, só a palavra hipnose, é um processo, é uma sequência de processos mentais que levam a uma ampliação de concentração, a um foco específico. E aí ela tem aplicabilidades variadas. A gente pode utilizar a hipnose para aprendizagem, a gente pode usar em vendas, a gente pode usar em relacionamentos, a gente pode usar a hipnose no esporte, uso muito, e a gente pode usar a hipnose clínica. Então, a hipnose, quando aplicada em ambiente clínico, é chamado de hipnoterapia, ou seja, processo terapêutico com o uso da ferramenta hipnose. Então, como é que se dá isso? Eu sou psicólogo de formação, então se eu não usar a hipnose, eu estou fazendo um processo de psicoterapia, terapia com a psique. Existe, sei lá, fisioterapia, como é isso? É terapia com o corpo, com a fisiologia. Movimenta aqui, movimenta para lá, faz estica daqui e tal. Existem diversos tipos de terapia, tem a palavra terapia, fisioterapia, etc. e tal. E a hipnoterapia é o processo de terapia mental com o uso da hipnose como ferramenta auxiliar. A hipnose sozinha não faz nada. A hipnose sozinha não resolve nada, tá? Ela é uma ferramenta.
Ela precisa ser aplicada por um profissional habilitado, profissional experiente, que vai saber utilizar. Ela é maravilhosa, mas eu costumo dizer assim, aqui no teto do meu instituto tem meu helicóptero, eu venho trabalhar de helicóptero. Se alguém quiser dar uma volta, a chave está aqui. A chave está aqui, eu empresto para você dar uma volta. Você vai? Provavelmente você vai dizer não. É porque o helicóptero é ruim? Não, é porque você não sabe pilotar. Então a hipnose, ela é uma nave espacial. Mas se você não souber pilotar, ela não vai servir para muita coisa. Portanto, ela pede o quê? Um aplicador, um profissional habilitado. Então aí ele vai utilizar o que aí vamos chamar de hipnoterapia, a hipnose com o viés clínico, para mudança de hábitos e para a instalação de novos comportamentos. Essa é a ideia da hipnose clínica, que é a que eu ensino, que é aqui na minha clínica que as pessoas aplicam. Essa hipnose, ela se aplica exatamente às pessoas que têm problemas a resolverem de modo clínico, né? Não só. A hipnoterapia tem duas aplicabilidades. Uma é essa que você falou, resolver problemas. Então, eliminar uma fobia, controlar a ansiedade, controlar a depressão, ajudar no processo de emagrecimento. Então, é uma aplicabilidade remediativa. E a outra é uma aplicabilidade generativa, gerar novos comportamentos. Então, a pessoa já está bem, mas ela pode melhorar. Por exemplo, a pessoa lê, sei lá, um livro por mês, ela lê um livro por mês. A gente pode, com a hipnose, ajudá-la a gostar e ler 2 por mês, 4 por mês, sei lá quantos por mês. A pessoa toma 2 copos de água por dia, 3. A gente pode, com a hipnose, ajudá-la a gostar de água e tomar 5, 10 copos por dia. Entende? A pessoa tem disposição para fazer exercícios físicos 3 vezes por semana. Tá bem. Mas com a hipnose ela pode melhorar isso e ter vontade de fazer todo dia. Então, dupla aplicabilidade da hipnoterapia. Consertar, resolver o que está ruim e instalar o que ainda não está muito bom. Entendi. Agora, Castilho, eu quero entender melhor uma coisa. Eu acho que as pessoas acham que você já soube tudo e depois que você aprendeu, você começou a aplicar. Você tem um monte de certificados, tem um monte de cursos, você está no limite máximo das pessoas que realmente dominam tudo aquilo que elas estudam. Agora, não foi sempre assim, né? Como é que foi a vida do adolescente Castilho, aquele Castilho, antes de você ter acesso a esse conhecimento? Quem era o Castilho antes de tudo? Muito obrigado pela pergunta. Eu escrevi um livro, não está aqui, não está na minha mesa aqui. Eu tenho um livro que chama Casos Clínicos em Hipnose e tem um capítulo que chama Quem Sou Eu? E lá eu explico. Eu vou resumir aqui. Desde cedo eu fui um curioso. Eu bem novo, 13 anos, 12, 13, por aí, sei lá, eu resolvi parar de estudar. Eu queria jogar futebol. Abandonei a escola, parei de estudar. Não deu certo no futebol. Com 16 eu fui atrás, fui fazer supletivo, fui voltar a recuperar o tempo que eu tinha parado de estudar. E conheci um professor lá, Cláudio Roberto Palombo, temos contato até hoje, faz tempo, 16 anos, estou com 52. E ele me deu uma revista Planeta, essa revista existe até hoje, não a que ele me deu, existe nas bancas, Planeta. E a capa, eu não me lembro se era Umbanda ou Candomblé, não é um desses dois. E eu fiquei encantado com aquela revista, comecei a ler aquilo e tal, no mês seguinte, é mensal, né? No mês seguinte eu comprei na banca, e aí começou a despertar a minha curiosidade. Então, durante um mês eu estudava tarô. Não havia internet, tá bom? Estudar tarô vai na biblioteca pública, procura algum livro, lê, copia e tal, comprava o baralhinho e saia jogando tarô para as pessoas. Mês seguinte, a capa da Planeta era quiromancia. Largava o tarô para lá, saia lendo a mão das pessoas. Deixa eu ver sua mão aqui, não sei o quê, papapá, um mês fazendo isso. Passava um mês, a capa era pirâmides. Joga tudo fora, vai estudar pirâmide, faz pirâmide de cartolina e tal. Então essa curiosidade foi indo, passei por tudo isso aí, ó. Tarô, quiromancia, cartomancia, iridologia, radiestesia, pirâmides, UFOs, foi onde eu conheci Aldo,
fui estudar disco voador, etc. E a hipnose entrou bem mais tarde na minha vida, bem mais tarde. Primeiro entrou a programação neurolinguística. Eu conheci a PNL num curso no Senac, tá ali, 15 horas de introdução, chama-se só apenas neurolinguística, em 2005, neurolinguística, só isso. 15 horas. Não lembro se foram 3 dias de 5 horas, 5 dias de 3 horas, 1 dia de 15 horas, eu não lembro. Só sei que são 15 horas. E ali eu falei, putz, é isso que eu quero, gostei desse negócio. Fui fazer practitioner, e dentro do practitioner, tem um módulo de hipnose ericksoniana. Ali uau, hipnose é sensacional. E passei a estudar e passei a aplicar. Primeiro, óbvio, em mim. E depois, assim, eu digo assim, nós temos alguns ciclos, né? Círculos. Se jogar uma pedra no lago, ela faz um círculo concêntrico bem, bem forte. Depois ela faz um outro maiorzinho do lado, outro maior, outro, né? Esse círculo bem forte é quem? São as pessoas mais próximas de você. Seu pai, sua mãe, seu irmão, ou sua mulher, seus filhos. Aí o outro ciclo é quem? Os outros parentes, amigos, até chegar a pessoas que você conhece. E aí a gente vai, quando aprende alguma coisa, vai fazer com quem? O círculo mais próximo. Um parêntese aqui, houve um tempo que eu fazia mágica, vivi de mágica. Então eu ficava treinando a mágica com quem? Com quem estava perto. Pegava o baralho, escolhe uma carta, assina a carta, empresta, dá seu anel, cadê isso aqui lá? E a hipnose foi a mesma coisa. Comecei a aprender, apliquei em mim, e aí começa a aplicar nas pessoas ao redor. Por muita sorte, todas elas sobreviveram. Com sequelas, mas sobreviveram. Então, isso é uma característica comum de quem entra nesse mundo da hipnose, da programação linguística, do coaching, é de, quando eu estiver pronto, eu vou começar a atender. Quando eu estiver pronto, eu vou começar a ajudar pessoas. Olha, jamais você vai ficar pronto. Você vai morrer sem ficar pronto. Então, já aprendeu? Aplica primeiro em você. Os seus resultados serão os seus melhores cartões de visita. Eu costumo dizer que eu não respeito muito nutricionista gordo. Eu não respeito muito coach financeiro pobre. Tá? Então, aprenda as técnicas, aplique em você, depois comece a aplicar em pessoas próximas, para você desenvolver a sua habilidade e começar a ajudar a gente. Quem escolhe esse tipo de vida, de carreira, ser coach, ser hipnoterapeuta, ser programador neurolinguista, ele está embutido nisso ajudar a gente. E aí, você vai o quê? Vai procurar gente para você ajudar. A prática vai te dar habilidade, a prática vai te dar confiança, a prática vai te dar segurança. Não tem outro jeito. Não é certificado que dá segurança para ninguém, tá bom? Pode fazer 50 cursos. Se você não aplicar, você continua inseguro. É a prática que vai deixar você hábil. Qual foi antes desse processo, a coisa que ignitou você para mudar? Porque a gente conhece milhões de pessoas que, na verdade, estão cometendo um erro, aumentam um erro e acabam com a vida delas no fundo. O que é que mudou o seu destino? Qual foi o ponto que mudou o seu destino? O dia que eu fui preso. Eu fui preso um dia. Eu fiquei 7 dias numa cadeia, num distrito policial, 4º distrito policial, região da Consolação, aqui em São Paulo. Eu roubei uma bicicleta. Na verdade, eu não fui preso porque eu roubei uma bicicleta. Eu fui preso porque eu era ladrão. Eu roubei um monte de coisa e nunca pegaram. Onde eu roubei uma bicicleta, me pegaram. Aí eu fiquei preso. E o dia que eu fiquei preso, que eu estava ali dentro daquele distrito policial, ali foi... Tony Robbins tem uma frase: nos momentos de decisão, seu destino é traçado. Ali eu decidi parar com isso. Ali eu falei, não quero mais essa vida. Porque eu ficava olhando e dizia assim, meu futuro é esse, com esses caras aqui, com cicatriz, sem dente, toma tiro, apanha, vai preso solto, vai preso de novo. Eu falei, não é isso que eu quero não. Ser ladrão não dá futuro não. Então, no chão frio de uma cela de delegacia, eu tomei a decisão de mudar de vida. Fiz um compromisso, um pacto comigo mesmo, de começar a aplicar o que eu já conhecia. Eu fui preso com 21 anos, eu comecei a estudar essas loucuras da vida com 15, 16. Então eu tinha 5 anos ali de conteúdo não aplicado. E aí na cadeia eu falei, pera, foi exatamente esse o diálogo que eu tive comigo mesmo. Eu perguntei para mim mesmo, por que será que eu só me dou mal
Na verdade, me dar mal é um eufemismo para o que eu pensei, né? Eu pensei, por que é que eu só me ferro, né? Me ferro também é um eufemismo, não foi bem isso que eu falei, mas deu lá. Por que eu só me ferro? Por que eu só me dou mal? E quando você está preso, uma coisa que você tem bastante para fazer é pensar. Não tem nada para fazer, então você pensa. Eu fiquei, por que eu só me dou mal? Será que é porque eu só me ferro porque eu ferro as pessoas? Será que é isso? Ah, não tem nada a ver. Será que esse negócio de karma tem a ver? Eu faço mal, será? Não sei o quê. E ali eu fiz uma proposta. Falei, vou fazer o seguinte. O dia que eu sair daqui, eu me proponho a agir diferente do que eu tenho feito até hoje. E vamos ver o que acontece. Bom, tem 31 anos que eu mudei o meu comportamento e, por coincidência, os resultados também mudaram. Então, eu não quero saber se funciona ou não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque o que eu estava fazendo realmente, efetivamente, não funciona. Não funciona. Ótimo, ótimo. É importante que as pessoas vejam que você pode mudar a sua vida com uma decisão. Opa! E foi o que você fez, né? Impressionante. Não somos reféns, olha só. Nós não somos reféns dos nossos comportamentos, nós não somos reféns dos nossos hábitos, não somos reféns das nossas crenças, não somos reféns nem da nossa hereditariedade. O que eu quero dizer com isso? A mulher que está me vendo agora, a bisavó morreu de câncer de mama, a avó morreu de câncer de mama, a mãe morreu de câncer de mama, não necessariamente essa mulher vai morrer de câncer de mama. Ela pode já, sabendo disso, já vai, faz um exame preventivo, já faz um tratamento e resolve isso. Ah, o meu pai tinha pressão alta, meu avô tinha pressão alta, meu pai tinha pressão alta, eu vou ter pressão alta. Não, você pode... Procura, anota aí quem está assistindo, anota aí. Projeto Genoma, com G de gato, Genoma. Desde 2000, quando fizeram o mapeamento da cadeia de DNA, foi detectado ali, determinado que não somos reféns nem da nossa hereditariedade. Você pode mudar a sua biologia. Ora, se você pode mudar a sua biologia, você pode mudar qualquer coisa. Você pode mudar seu comportamento, e mudando o comportamento, você pode mudar resultado. Existem duas maneiras de mudar comportamento, tá? Uma é através do prazer, o que é que eu vou ganhar mudando o comportamento, e outra é através da dor, o que é que eu vou perder se eu continuar. Eu mudei o meu através da dor, eu estava preso, gente, eu estava sentado no chão frio de uma cadeia, com mais 21 bandidos. Éramos em 22 dentro de uma sala desse tamanho aqui, uma cela, né, desse tamanhozinho. Ali eu entrei em pânico, desespero, medo, terror, pavor, e não quero isso aqui mais. Então eu cheguei no extremo da dor e mudei o comportamento. Você não precisa, eu vou te falar. Você não precisa ir preso para mudar comportamento, tá bom? Se você quiser, eu ensino você como é que faz para ir preso. Mas se você quiser, eu também posso te ensinar como é que muda comportamento sem precisar ir preso. Basta você desenhar um cenário agradável. O que eu vou ganhar se eu começar a praticar exercício físico? O que eu vou ganhar se eu começar a ler um livro por mês, o que é para a média do brasileiro, que é 4 livros por ano, sendo 2,75 didático, ou seja, obrigatório na escola. Ou seja, o brasileiro lê 1,25 livros por ano. E aí você observa o resultado do brasileiro médio e faz a comparação. Será que tem alguma coisa a ver? Experimenta ler mais. Ver o que acontece com a sua vida. Então, duas maneiras de mudar comportamento. Pelo prazer ou pela dor. Aí você escolhe. Perfeito, perfeito. Tem uma última pergunta aqui. Última? Tá acabando? Não. A pergunta da Rosana. Ela está aqui. Ela perguntou se as pessoas são resistentes à hipnose. Rô, sempre me pergunto, é uma pergunta comum, e eu devolvo a pergunta. Existem pessoas resistentes ao oxigênio? Hipnose é um processo natural, ela acontece a maior parte do tempo. Nós, seres humanos, passamos os nossos períodos acordados mais em hipnose do que em consciência. É mais comum estar hipnotizado do que estar consciente, tá? É biológico isso. Para que a gente se hipnotiza e se permite se hipnotizar? Para economizar energia. Esta coisinha maravilhosa que a gente tem entre as orelhas é extremamente inteligente. Então, o que essa coisinha chamada cérebro, 86 bilhões de neurônios faz o tempo todo? Ele busca sobrevivência. Então, ele precisa de quê? Alimento, segurança. O que é alimento para o cérebro? Colesterol e glicose. O que é segurança? Aonde eu estou? Corro algum perigo? Não. Então, eu vou relaxar. Eu tenho alguma coisa para prestar atenção? Não. Então, eu vou relaxar.
O seu computador, estou falando aqui de um PC, de um computador, o seu notebook, o seu celular. Você está usando a tela, está mexendo lá, ela está acesa. Se você parar de mexer, o que acontece? Tchuf! Ela não desliga, ela minimiza. Essa ideia veio literalmente daqui. O cérebro faz isso. Agora eu e Aldo estamos conversando aqui, estamos prestando atenção no outro, fazendo pergunta, resposta. Quem está assistindo, mandando perguntas, a gente está concentrado aqui. Agora imagina que você vai fazer uma viagem. Você senta lá na sua cadeira, na sua poltrona, no ônibus, no avião, seja lá onde for. E aí, tá lá. Ó. Avião. Chega um momento que o Wi-Fi acaba, não funciona mais o celular. Você desliga. O que acontece? Naturalmente você entra em sonolência. Para que você entra em sonolência? Não é por quê? Para quê? Para economizar energia, você não precisa prestar atenção em nada. Você não tem nada para fazer. O que a gente espera nessa hora? Que o piloto não entre em sonolência. É para isso que tem o tem dois. Se der um soninho, um tem o outro. Mas você que está de carona, você não tem nada para fazer. Você já viajou com alguém no banco do passageiro? Por que é que você dorme e o piloto e o motorista não? Ainda bem que o motorista não dorme. Porque você não tem nada para fazer. Você pega uma viagem longa com alguém, você vai do lado e você começa a falar. Conversa, conta história, conta piada, dá risada, daqui lá. Daqui a pouco, a determinada altura, você sente sonolência. Seu cérebro começa a desligar, não tem nada para você fazer. Esse é o processo de hipnose. Nós passamos por ele várias vezes por dia. As pessoas, Rosana, que se dizem resistentes à hipnose, elas são resistentes ao conhecimento. Elas não sabem o que é hipnose, elas não sabem para que serve, elas acham que sabem, fantasiam uma coisa ruim e aí colocam uma barreira. Não. Ninguém me hipnotiza, ninguém manda em mim. Isso é comigo. Ninguém manda em mim, ninguém entra na minha mente. Bom, siga a sua vida aí. De novo, as pessoas que se permitem hipnotizar, as pessoas que aprendem o principal, que é a auto-hipnose, hipnotizar sozinha a si mesma, as pessoas obtêm muito mais resultados positivos na vida. Dorme com mais facilidade, dorme um sono mais profundo, acorda mais bem disposto, acorda descansado, tem mais foco, atenção, concentração, autoestima, criatividade, tem mais objetivo de vida, porque aprende a controlar esse troço maravilhoso aqui, ó, que antes de você aprender a controlar ele, ele controla você. Não me parece muito útil você ser controlado pelo seu próprio cérebro. É verdade, é verdade. Castilho, tem um enorme número de perguntas aqui que dá para fazer, mas se eu prender você aqui, você não vai trabalhar nas coisas importantes que estão aí esperando você. O que é que você... aliás, duas perguntas. Primeira pergunta. Quando eu encontrei com você, quando eu conheci você, a gente estava nos bastidores de um programa de televisão. Eu não me lembro o nome do programa. Eu lembro. Você lembra? Qual foi? Na TV Record, bastidores do programa do Ratinho, onde eu ganhei de você um crachá do FBI. Ah, crachá do FBI. Era isso que eu não lembrava, é verdade. Crachá do FBI, é verdade. Porque eu me encontrei com você depois, aí, no seu estúdio, e você mostrou o crachá, eu falei, uau, ele tem isso desde aquele tempo. Eu não lembrava o nome do programa. Dos anos 90. Isso é 96, 7. Pois é, por aí mesmo. 98, 97, 98, por aí. Tem gente que está nos vendo, então, você que nasceu naquela época, naquele ano. Tem gente que está nos vendo que não tinha nascido. Nós estamos é verdade. Estamos ficando vintage. Vintage é um bom jeito de escrever. Perfeito. Então, para você que está nos assistindo, é uma honra eu estar aqui com o Castilho, porque esse é o primeiro episódio desse podcast e eu espero que a gente volte outras vezes. A conexão pode não estar muito boa, a dele está muito boa, a minha não está, não sei porquê. Mas é um prazer que você esteja aqui, é um prazer que eu possa ter tido a honra de estar com o Castilho. Porque o Castilho é alguém que eu observo de muito perto. E eu participo dos cursos dele, fiz vários cursos com ele, tenho que refazer tudo, porque tem muita coisa mesmo. Uma coisa que o Castilho fez uma vez, isso eu vou dizer para você, porque é muito importante. Quando a gente segue alguém que sabe o que faz. O Castilho
me convidou. Ele falou assim, Aldo, você vai assistir o curso aqui de hipnose ericksoniana? Eu pensei, bom, o Milton Erickson morreu há muitos anos, então não é com ele. Eu não sei nem o que é hipnose ericksoniana. A hipnose que eu conheço é a que o Castilho ensinou. Falei, olha, eu acho que não, porque... Não, mas é excelente. É com a filha do Milton Erickson. Aí eu falei, opa! Aí eu pensei, com o Erickson, ela devia ser uma criança quando ele trabalhava com isso. Mas é por isso que eu tenho que ir. Eu vou lá. E eu fui. Aí, eu estou lá, estou assistindo, né? Tinha várias pessoas assistindo comigo. E eu estou assistindo e eu não entendi bolhufas. Começou a passar 1 hora, 2 horas. Eu falei, o que está acontecendo? Ela não está hipnotizando. Aí, depois de um certo ponto, ela recebia pessoas ali para explicar o que estava fazendo, para treinar. Só que na hora que ela aplicava a hipnose, eu estava tão condicionado à hipnose clínica que eu não conseguia ver o que ela estava fazendo. Quando ela parou, no final do primeiro dia, e falou, bom, vocês viram o que eu fiz? A filha do Milton Erickson, que é a Roxana Erickson, eu creio que é esse o nome, ela parou e falou, vou explicar. O Castilho estava lá, e aí eu queria saber. Quando ela explicou o que ela fez, eu não tinha visto, eu não tinha enxergado a profundidade do que ela fez, porque ela aprendeu olhando o pai dela, ela era criança. E o pai dela fazia hipnose, que depois ficou tão famosa que virou a hipnose ericksoniana. Então, ela ensina do mesmo jeito que o pai dela fazia. E eu falei, meu Deus, ainda bem que eu aceitei o Castilho ter dado a sugestão. Então, essa é uma daquelas coisas que nunca se afaste dos líderes, dos campeões, daqueles que podem falar para você, esse caminho é maravilhoso. Porque eu não iria, se por acaso o Castilho simplesmente não tivesse me explicado. Vem aqui porque a filha do Milton Erickson está com a gente. Então, vá. Eu, até hoje, me pego fazendo o que ela ensinou para fazer. É uma coisa... É impressionante. Impressionante. Essa é uma distinção muito boa de fazer, né? Milton Erickson foi tão grande que antes de Erickson, a hipnose era chamada de hipnose. E depois dele foi um marco. Existe a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. Ele criou um modelo, um método de se fazer hipnose que leva o nome dele. E nós tivemos a honra, o prazer de trazer a Roxana Erickson 2 anos seguidos para o Brasil para dar cursos aqui de hipnose ericksoniana. Bem rapidamente, qual é a diferença? Erickson desenvolveu um padrão específico de linguagem. Ele hipnotizava as pessoas sem que elas percebessem. Exato. Elas iam até ele era um médico psiquiatra. Então as pessoas iam até ele e diziam, olha, eu vim aqui que eu sofro de insônia. E ele começava a conversar e criar metáforas e padrões linguísticos e truques linguísticos, e a pessoa ficava olhando para a cara dele assim, olhando. 50 minutos depois ele falava, pode ir embora. Aí a pessoa... Você não vai me hipnotizar? Fala, não precisa, pode ir embora. Tem uma história, rapidinho, uma história curtinha, de um sujeito que foi lá para parar de fumar. Fez uma sessão, a Erickson ficou falando, a segunda ficou falando, a terceira o sujeito ligou e disse, olha, avisa o doutor Erickson que eu não vou mais aí. Mas por que não vai? Porque ele não faz nada, eu vou aí, ele só ficar falando, não faz nada. É só mais um cigarro. Ele falou, não, avisa que eu parei de fumar porque eu quis. A hipnose ericksoniana é desse tipo, ela passa pelo crivo da mente consciente, vai lá no inconsciente, sem que a pessoa perceba. É genial. Erickson era muito genial. Muito genial. Então, eu quero deixar registrado aqui, Castilho, que foi um espetacular momento aquele, porque caiu a ficha. A ficha é, não importa quão perto você esteja de quem não sabe, importa que você esteja perto de quem sabe. Isso. Você sabe. Então, é uma maravilha, é uma honra
ter você próximo e é uma honra ter você nesse primeiro podcast. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço demais. Onde as pessoas... Opa, desculpa, fala aí. Onde as pessoas te encontram, Castilho? Eu agradeço demais o convite, a honra de inaugurar os podcasts do Aldo. É um prazer sempre conversar com você, online e principalmente pessoalmente. Me encontram no meu nome, joga meu nome na internet que você me encontra. Rogério Castilho, meu site, rogeriocastilho.com.br. Meu Twitter, @RogérioCastilho. Insta, eu nem sei, Insta não é Rogério Castilho que já tinha, enfim, bota meu nome, Rogério Castilho no Insta que você acha. rogeriocastilho.com.br, no meu site você tem agenda de cursos, você tem link para o YouTube, você tem descritivo dos cursos, você tem blog, etc. Facebook, Prof. Rogério Castilho. É só botar meu nome e você vai me achar. Dou curso em todo o Brasil, dou curso pelo mundo afora, mais de 9 mil alunos em 6 países. E antes de entrar no ar aqui, eu falei para o Aldo, a gente tem... como é que tá e tal? Tô bem, temos novidades. Primeira mão, hein? Primeira mão. A partir de fevereiro, daqui a alguns dias, né? Opa! Teremos uma sede do Instituto Rogério Castilho em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Uau! Então nós já estamos aqui em São Paulo e estamos em Lisboa. E a partir de fevereiro teremos mais uma sede do Instituto Rogério Castilho, São Paulo, Lisboa e Fortaleza. Levar o nosso conhecimento, levar nossas técnicas, levar os nossos cursos para esse Nordestão tão lindo e tão carente de tanta coisa, né? Se a gente puder, a gente pode colaborar de alguma maneira para melhorar a qualidade de vida das pessoas também de lá. Eu já vou com bastante frequência para o Nordeste dar curso, mas agora vamos fixar uma sede lá. Eu vou, inclusive, morar lá. Eu vou para a sede nova de lá, vou morar em Fortaleza. Então, essa é uma informação nova, em primeira mão no seu podcast. E, novamente, quem quiser contato comigo, contato @rogeriocastilho.com.br é meu e-mail. youtube.com/Rogério Castilho, 2 vídeos inéditos por semana sobre hipnose, programação neurolinguística, psicologia positiva, neurociência, qualidade de vida. youtube.com/Rogério Castilho. rogeriocastilho.com.br, o site, e lá tem link para as redes sociais todas. Prazer em falar com o Aldo, prazer em falar com a audiência do Aldo. Esse podcast vai virar um vídeo, né? Provavelmente vai para o seu canal no YouTube, de onde eu vou roubar e colocar no meu canal também. Então, vai virar vídeo. Para quem perdeu, tá chegando agora. Eu não vi, vai virar vídeo, você assiste depois. Muito obrigado. As perguntas que eventualmente não puderam ser respondidas, encaminha para mim, eu respondo por e-mail para as pessoas, ou por WhatsApp, não sei como é que elas deixaram as perguntas aí. Legal. E entre em contato quem gostou para aprofundar o assunto, entre em contato quem não gostou para me xingar, eu sei uns palavrões bacanas, a gente pode trocar palavrões, dicas, etc e tal, estamos aí à disposição. Viva a hipnose, viva a PNL, viva a interatividade. Sucesso para você, Aldo. Precisamos nos ver. Esse ano de 2019 a gente ainda não se viu pessoalmente. Grande abraço. Grande abraço. Um abraço para você também, Castilho. Muito obrigado. Foi uma honra, viu? Pessoal. Valeu! Legal. Em breve nós voltamos com mais um convidado para você ter aqui no nosso podcast. E é um prazer e também uma honra que você tenha estado conosco.